Olá, eu sou o Dr. Marcelo Melo, médico, especialista em emagrecimento, hipertrofia e implantes hormonais. Se você é mulher e tem dificuldade para emagrecer ou para ganhar massa muscular e faz uso de anticoncepcional por via oral e gostaria de saber se existe alguma relação entre essas coisas, me acompanhe que irei explicar. No meu consultório tem aparecido muitas pacientes com queixas de dificuldade para emagrecer, dificuldade para ganhar massa muscular e baixa libido após o uso do anticoncepcional por via oral. O que esses anticoncepcionais geralmente causam é o aumento de uma proteína que se chama SHBG. Essa proteína se liga na testosterona e não deixa ela agir, abaixando muito os níveis de testosterona livre, que é a testosterona ativa. Além disso, eles atrapalham a conversão do T4, que é o hormônio da tireoide, em T3, que é o hormônio da tireoide ativo, além de reter líquido e outras coisas. Eu vou mostrar aqui alguns estudos científicos para vocês. Pessoal, então eu fiz uma pesquisa no Google Acadêmico e encontrei alguns trabalhos científicos, né? Esse aqui é da Unicamp e fala sobre as pílulas anticoncepcionais. Nele, ele diz o seguinte, que o hormônio sintético mais utilizado é a ciproterona. Ele possui ação antiandrogênica, ou seja, abaixa a testosterona, porém ele é muito mais potente do que a drospirenona, que são os anticoncepcionais mais recentes. O fato da drospirenona ter uma ação diurética ajuda a não ter tanta retenção de líquido, né? Não causa tanta celulite e aumento de peso. Aqui fala sobre as gerações dos anticoncepcionais. As de primeira e segunda geração tinham muitos efeitos colaterais, como retenção de líquido, celulite, depressão, dores de cabeça frequentes, dores nas pernas, inchaço no corpo e ganho de peso. As de terceira geração já atenuavam a TPM e também tinham uma retenção de líquido um pouco menor do que as de segunda geração, porque eles tinham um efeito diurético também. E as pílulas mais modernas, que têm um efeito antiandrogênico menos forte do que as primeiras. Aqui algumas curiosidades sobre a poluição dos rios pelos anticoncepcionais, né? E aqui é uma interação medicamentosa importante em relação aos antibióticos, que podem alterar a ação das pílulas anticoncepcionais. E aqui sobre alguns cuidados com o uso do anticoncepcional, como as pessoas que têm trombose não podem usar, e também algumas doenças cardiovasculares e depressão. Os anticoncepcionais eles podem diminuir os níveis de serotonina e isso piorar a depressão, além de causar retenção de líquido. Então esse estudo foi da Unicamp, agora a gente vai ver mais um. Bom, esse segundo estudo aqui da Santa Casa de São Paulo, com o tema Deficiência Androgênica na Mulher, diz que pode ocorrer deficiência androgênica com o uso de estrogênios, como no caso dos anticoncepcionais, com tamoxifeno, fenitoína, cafeína, etanol, hipertiroidismo, gravidez, cirrose, entre outros. Uma vez que essas doenças e essas substâncias, elas aumentam muito o nível de SHBG, também reduzindo as frações livres dos androgênios. E essa síndrome de deficiência androgênica é constituída por redução do desejo sexual, diminuição da sensação de bem-estar ou mudanças de humor, fadiga persistente e inexplicável, perda de massa óssea, redução da força muscular, rarefação dos pelos e alteração de memória e função cognitiva. Tudo isso pela deficiência androgênica que pode ser causada pelo uso de anticoncepcional por via oral. Mais um estudo, agora falando sobre o anticoncepcional na adolescência. Em ordem de importância, os principais efeitos são náusea, sangramento inesperado, mastalgia, que é dor nas mamas, labilidade emocional, cefaleia, ganho de peso, acne e tonturas. Mais um estudo, nesse estudo fala sobre os anticoncepcionais e alterações nas vias metabólicas, né?
Aqui diz que os anticoncepcionais, eles diminuem a testosterona, estimulam a SHBG, que é aquela proteína que se liga na testosterona, diminuindo o efeito anabólico, ou seja, dificultando o ganho de massa muscular. Eles também aumentam o nível de LDL, colesterol, que é o colesterol ruim, aumentam o colesterol total, aumentam PCR e dímero D, que são fatores de inflamação, aumentam a sensibilidade à insulina e alteram o metabolismo do zinco e ainda alteram a hemostasia, ou seja, a coagulação. Nesse outro aqui, fala sobre os efeitos colaterais e alterações fisiológicas. Os efeitos colaterais mais comumente observados são dores de cabeça, tonturas, náuseas, vômitos, irritabilidade, miastalgia, aumento de apetite e ganho de peso, queda de cabelo e alterações do apetite sexual, ou seja, baixa libido. Nesse outro estudo fala sobre fatores associados à descontinuação do uso de anticoncepcionais orais combinados. Dentre as que descontinuaram o uso, as principais razões foram desejo de engravidar, efeitos colaterais como cefaleia, aumento de peso e sangramento irregular. Mais um estudo aqui da Sociedade Brasileira de Clínica Médica. Efeitos adversos associados ao uso de contraceptivos orais. Cerca de 63% relataram que já sentiram algum desconforto associado ao uso desses medicamentos. E os mais frequentes foram aumento de peso, alterações de humor, dor nas mamas, cefaleia e dor abdominal. Nesse terceiro estudo, os pesquisadores referem que a maior queixa das pacientes que usaram anticoncepcional por via oral por mais de 4 anos é de ganho de peso e de náuseas. Esse outro estudo é da Universidade Federal de Alfenas. Nele diz que o estudo identificou 178 relatos de eventos adversos com os contraceptivos orais, sendo que 26,4% foi inchaço, 24% enxaqueca, 23% de náusea, 12% de aumento de peso, 5% de perda de libido, 3% de secreção mamária e 3% de manchas escuras no rosto. Esse outro estudo é dos Arquivos Catarinenses de Medicina, contraceptivos hormonais orais e utilização em fatores de risco em universitárias. Aqui diz que entre as universitárias, 25,16% relataram apresentar efeito adverso, sendo o mais frequente o aumento de peso. E o resultado de tudo isso é o que eu vejo nesse tipo de exame. Essa paciente, ela começou a usar anticoncepcional por via oral a partir dos 14 anos para evitar espinhas. E está há mais de 10 anos usando um anticoncepcional. Hoje ela é uma pessoa, pela bioimpedância dá para ver que ela é uma falsa magra, ela tem um peso normal para a altura, porém tem uma porcentagem de gordura altíssima. Mesmo treinando, ela não ganha massa muscular, libido muito baixa e tem esse exame com estradiol inferior a 15, SHBG acima de 200 e testosterona livre de 0,15. São níveis de mulheres na menopausa que não fazem reposição hormonal. Então isso com certeza traz algumas alterações e dificuldades para elas. Pessoal, então de forma resumida, o que eu mais vejo aqui no consultório são mulheres que utilizam um anticoncepcional por via oral e têm níveis altíssimos da SHBG, aquela proteína que se liga na testosterona e deixa baixos níveis de testosterona livre. Com isso, ela vai ter os sintomas de baixos níveis de testosterona, que são dificuldade de ganho de massa muscular, baixa libido e indisposição. Tudo isso interfere no metabolismo, ou seja, a pessoa vai comer menos e engordar mais. De forma resumida, é isso que eu vejo. Mas então, quais seriam os métodos anticoncepcionais que as mulheres têm disponíveis
que não aumentam os níveis de SHBG. Uma das opções seria o preservativo. Outra opção seria o DIU de cobre, que não tem hormônio, porém ele tem o cobre, que é irritativo e pode aumentar o sangramento e aumentar as cólicas. Outra opção seria o DIU Mirena, que ele tem hormônio, porém ele aumenta menos o SHBG do que o anticoncepcional por via oral. E outra opção seria a gestrinona, o famoso chip da beleza. O implante da Elmeco é o único que tem a duração de 1 ano e ele abaixa os níveis de SHBG e tem efeito de anticoncepcional por 1 ano. Gostou do vídeo? Gostaria de saber mais sobre alguma coisa? Nos siga aqui nos canais, deixe um like e mande suas perguntas. Até mais. Tchau, tchau.